sabe que um cachorro em casa é uma alegria para toda a família, não é? Mas quando eles chegam ainda filhotes, um dos desafios é ensinar esse bichinho o local certo para fazer xixi e cocô, não é? Nós vamos então ouvir uma veterinária que agora vai te dar essas dicas para que você eduque direitinho o seu cachorrinho e não fique brava com ele também, tá? Olha só. Hermínia ganhou do filho o animalzinho de estimação. Vai fazer um mês que o Fred, esse filhote sapeca de Basset Dachshund, é a companhia da dona de casa. Mas esse período de adaptação exige uma certa dose de paciência. A senhora mora em apartamento, certo? Como é que tem sido a adaptação para fazer xixi e cocô? Olha, ele ainda está em fase dessa adaptação, né? Mas normalmente ele faz, não na fralda, mas ele tem um lugarzinho que eu deixo lá na área de serviço e põe bastante jornal e ele faz lá. E quando acontece dele fazer fora, eu falo assim, eu não acredito, Fred. Ele já sai correndo para a casinha dele, sabe? Ele já sabe que ele fez coisa errada. Sabe? Mas normalmente ele faz no jornal. A senhora forra tudo com o jornal? Não, tudo não. Deixa um espaço. Em frente ao tanque, assim, uma área, eu ponho jornal. E aonde eu ponho a ração que ele comeu e a água, eu ponho o jornal ali também. Sabe? E ele usa ali direitinho à noite. Vamos ver o que diz a veterinária para saber como a gente deve agir quando tem esse novo visitante em casa. Para ajudar você que está aí com um animalzinho novo em casa, eu procurei aqui a veterinária Nora Munhoz, que vai dar dicas de como fazer nesses primeiros dias, primeiros meses aí de adaptação. Nora, tem muita gente que tem medo de ter o bichinho porque sabe que no começo vai dar algum trabalho. E dá mesmo? Dá bastante trabalho, tem que gostar bastante, mas se seguir algumas regrinhas básicas, esse período passa mais rápido. O que deve fazer para que o cãozinho se acostume a fazer o xixi no local certo? A primeira coisa que a gente faz é estabelecer um quartinho para o cachorrinho. E pro gatinho, ele tem que ter o espaço dele, que tem a caminha, onde ele vai fazer xixi, onde ele vai comer, para ele começar a compreender o que é um espaço físico. Então, se deixar o bichinho solto pela casa, ele não consegue aprender rapidamente aonde que ele tem que fazer. Pode ser assim, um banheiro, uma área de serviço, às vezes as pessoas não têm muito espaço em casa, pode ser um espaço pequeno? Pode ser um espaço pequeno, a gente vai mostrar, né, qual é a disposição mínima de um animalzinho, também não pode ficar muito espremido, porque se a caminha ou a comida ficarem muito próximas de onde ele tem que fazer xixi, o animalzinho fica com nojo e acaba não fazendo. Então tem que ter um espaço mínimo, pequeno, mas o mínimo. Tem muito dono que usa, por exemplo, jornal para que o animal faça o xixi, o cocô, tá certo isso? Hoje em dia a gente tem os tapetes higiênicos, que eles ficam no lugar do jornal. Não é que não possa usar jornal, é que é anti-higiênico, porque o jornal ele não absorve rapidamente o xixizinho e faz com que o animal suje a patinha e acabe colocando o xixi pela casa. Então a gente recomenda o uso de tapetes higiênicos, eles absorvem na hora o xixizinho, eles podem ficar até 2, 3 dias, o que ajuda no treinamento. O animal sempre vai lembrar que é ali que ele tem que fazer e o jornal tem que ser trocado a cada vez que ele faz. Então, às vezes o animal fica com a impressão de que está errado, porque toda vez que ele faz, alguém vai lá e limpa. Então ele acaba também não fazendo ali para não incomodar o proprietário. Muitas vezes o animal fica sozinho em casa, né? As pessoas vão trabalhar e ele fica. Então, é mais difícil a adaptação desse bichinho que fica um longo período sozinho? Esse animalzinho que vai ter que ficar sozinho em casa tem que ficar preso no quartinho nos primeiros dias. Ele só vai ser solto pela casa quando ele tiver mais patas, mais bexiga e um tamanho maior. Porque ele é muito pequenininho para entender as distâncias.
Então ele até sabe que é ali que ele tem que fazer xixizinho, mas ele não consegue. Então nos primeiros dias a gente deixa esse animalzinho preso aonde ele tem que fazer o xixizinho. Senão, quando o proprietário chega em casa, tem xixi pela casa inteira. E aí já não dá para castigar o animal, porque ele não sabe por que está sendo castigado. O animal, até 15 minutos, quando ele fez algo de errado, pode ser morder algo que você não queria ou fazer xixi no lugar errado, ele tem que ser colocado de castigo 15 minutos em um local fechado, um banheiro, uma varanda, não o quartinho dele. Alguns animais já correm direto para sua caminha para se autocastigar. Esse não é castigo, é prêmio. Então você tem que pegar esse animalzinho, deixá-lo sozinho, ou no banheirinho ou no quartinho. É tipo um cantinho da disciplina, ele fica esses 15 minutos sofrendo porque ele fica longe do dono. Então não precisa bater, não precisa gritar, é apenas levá-lo e deixá-lo 15 minutos sozinho. E aí ele começa a se lembrar o que foi que ele fez de errado antes para ir parar lá nesse quartinho. E aí ele começa a deixar de fazer o xixizinho no lugar errado. Nora, dá mais uma dica pra gente, que é em relação quando o bichinho chega em casa pela primeira vez, pelas primeiras noites, ele chora feito bebê, né? O que se faz com esse bichinho? Acolhe ele, leva pra cama da gente? Olha, o correto não é levá-lo pra cama, porque não tem problema nenhum, os animais hoje moram mesmo em cima do sofá, em cima das nossas camas. Graças a Deus a gente tem bastante produtos de higiene para isso. Porém, se a gente quer ensiná-lo a ficar independente no seu quartinho, a gente coloca uma bolsa de água quente embrulhada numa manta ou numa toalhinha, nunca com cheiros pessoais, porque senão ele vai começar a recolher roupas do cesto, achando que tudo é dele. Tem que ser coisas com o cheiro dele, mantas novas e com cheirinhos novos. E colocá-lo na caminha com essa água quente e colocar um reloginho do tic-tac embaixo da caminha para distrair ele com o barulho. E a gente aconselha colocar um bichinho de pelúcia sem olhos, sem nariz, sem nada que ele possa engolir. Existem os ursinhos de pelúcia para cães também, que é para evitar qualquer tipo de problema. E assim ele fica aninhado, quentinho, como se estivesse no quartinho com seus irmãos. Isso faz com que o animal, em 1, 2 noites, já pare de chorar. Tá aí, então. Então, essas são as dicas da nossa veterinária Nora Munhoz. Então, aproveite essas dicas e cuide bem do seu cãozinho. Ai, que bonitinho. Dá vontade de levar ele pra casa, viu? Dá vontade mesmo, Fabiola.